Fala, Andreasa, bom dia. Alô, alô. Fala, Megali. Alô, pessoal. Um beijo ao nosso ouvinte querido. E aí? Antes da gente abordar o nosso assunto de hoje, o Andreasa tá de visual novo, né? Deu aquela tosada no cabelo. Sim, quem acompanha no YouTube já viu desde ontem. Isso, que eu até convido o pessoal para nos acompanhar aqui no YouTube para conferir o novo Andreasa 2020. E ele não quis chamar a atenção para o fato, mas eu observei que ele deu uma bela de uma retirada da barba também. Não passou a lâmina zero porque não queria ser chamado de traidor do movimento. Mas tá bem mais ralinha. Eu reparei. E nós somos ouvidos, viu, Andreasa? Porque hoje o Estadão publica uma matéria de página inteira aqui sobre a barba. Cortar ou não cortar nessas épocas de coronavírus. E aí traz aqui a opinião de médicos que afirmam que não há nenhuma comprovação de que os pelos do corpo, inclusive os do rosto, representam um perigo em tempos de coronavírus. Eles reforçam, os médicos, que a limpeza constante das mãos e do rosto é o ideal para não se contaminar com barba ou sem barba. E chama atenção aqui para o fato de que vários apresentadores e pessoas que trabalham em televisão, enfim, relacionados à imagem, já tiraram suas barbas. E falam sobre Felipe Andreoli, o Marcos, da dupla sertaneja Marcos e Belucci, do Wallace, jogador de vôlei da seleção, e do Tirulipa. E não falam nada nem de mim, nem do Andreasa. Não. Então, o Tirulipa entrou na lista do Estadão e a gente não, Andreasa. Não, mas peraí, ou não é pra cortar a barba? Você que leu a reportagem Não inteira. precisa, Claro basta que você não ter higiene. Claro que não. Aliás, a ilustração é ótima, né? A ilustração é sensacional. Tá aqui, ó. Eu não sei quem é Tirulipa, mas eu não tirei a barba, tá bom? Mas você sabe que o Tirulipa não é um diplomata. Você sabe que você imagina o que seja o Tirulipa, vai, Andreasa. Mas se você não sabe mesmo, ele é o filho do Tiririca, que também vem a ser um humorista. Eu não sei quem é o Tirulipa. Ele é o filho do Tiririca. Eu sei quem é o Tiririca, não sei quem é o Qual é o nome? Tirulipa. Isso é um upgrade. Mas não costumo julgar ninguém pelo nome, mas nesse caso parece inevitável, mas eu quero registrar que eu não tirei a barba. Tirou sim, deu uma tosadinha. O Andreasa falou hoje sobre a crise dos governadores com o governo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, pelo menos em relação aos governadores, absolutamente isolado, Andreasa. Pois é, Megali. O que significa uma crise entre governadores e presidente da República, governo federal? Significa um sinal para a população de confusão, como você falou há pouco, bateção de cabeça, desinformação e a impressão de que não há coordenação, de que não há trabalho coordenado desde cima, contando com os governadores para enfrentar o problema. Os governos estaduais, cada um à sua medida, têm problemas financeiros seríssimos. O governo do estado do Rio de Janeiro está quebrado. Aliás, o governo do estado do Rio, o governador Wilson Witzel até afrouxou um pouco a corda ontem na crise, na conflagração com Jair Bolsonaro, porque precisa do governo federal mais do que quase todos. Nós temos aqui, não é exclusividade do governo do Rio, um regime de recuperação fiscal, cuja caneta, inclusive para sua extinção e para quebrar de vez o Estado, está na mão do Ministério da Economia e, em última instância, do próprio presidente da República. Cabe ao governo federal, a expectativa é essa, coordenar esse esforço de guerra. Ontem houve mesmo, nem gosto de usar a palavra guerra, mas usemos, está na moda, né? É a linguagem, aliás, favorita do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, por exemplo, houve a carta dos governadores cobrando, aliás, também com um tom um pouco mais brando, não dando corda para a briga, cobrando do presidente, convidando o presidente a liderar esse processo. A gente, como sociedade, tem que tomar cuidado com a armadilha, que é uma armadilha forjada pelo presidente Jair Bolsonaro, a armadilha da oposição entre governadores e presidentes. Como eu sempre falo, estudando a mentalidade bolsonarista, é da natureza desse fenômeno político reacionário criar inimigos. Jair Bolsonaro precisa criar inimigos, precisa apontar adversários, precisa forjar, conceber, gerar crises. O inimigo da vez é a figura do governador, são os governadores do Estado. É uma oposição que não interessa à sociedade brasileira, interessa a quem está pensando o tempo todo em eleição em 2022 e que precisa responsabilizar outros pelo péssimo resultado da economia até aqui. Porque também há um movimento para atribuir ao coronavírus, por exemplo, o resultado econômico péssimo de 2019, o PIB péssimo. Não sei se se percebe isso claramente, mas está em curso a Covid-19 como responsável pelos nossos problemas. Não, é um problema gravíssimo a mais,
que nos levará a uma depressão econômica que tudo indica será inevitável. Eu quero voltar, Megali, Sheila, Felipe Bueno, Carla Bigato, à questão da oposição, porque a oposição, governadores de um lado, presidente do outro, uma oposição estúpida que joga contra os interesses da população, também e aí está o crime discursivo, uma oposição entre saúde pública e saúde econômica. De um lado, prevenção sanitária, isolamento social, de outro, atividade econômica, setor produtivo. Repito, essa é uma oposição estúpida. Essas preocupações, a preocupação com a saúde pública e a preocupação com a saúde econômica, não são preocupações antagônicas. A gente tem que bater nessa tecla permanentemente, porque é um discurso influente nesse sentido. E tem muita gente surfando dessa onda. Como se demonstrar prioritariamente uma preocupação agora, neste momento, antes do pico do contágio, com a saúde pública para não quebrar o sistema, como se isso fosse uma insensibilidade econômica. Como se as pessoas que falam assim não estivessem preocupadas com a economia. Olha, nós todos aqui, que dependemos do setor produtivo, que estamos inseridos no setor produtivo, temos os nossos empregos na reta. Quem não tem um emprego na reta, quem é exceção, é o Jair Bolsonaro. A crise econômica não vai fazer com que o salário dele diminua. Ele tem estabilidade, é o presidente da República. Então, a nossa preocupação com isso é tão legítima quanto a dele. E é sim papel do governante mostrar preocupação com isso. Mas essa oposição não é aceitável. Numa situação excepcional, como essa em que nos encontramos, saúde pública e saúde econômica devem ser preocupações grandes, repito, simultâneas. Materializadas, esse é o ponto, no entanto, em etapas diferentes. Esse é o ponto importante. Nesse primeiro momento, deveríamos estar todos empenhados matematicamente em projetar claramente, projetar claramente cientificamente significa uma margem de erro grande, mas tentar isolar, identificar qual será o momento de pico do contágio. Porque essa é a razão por que estamos em casa, porque há recomendação para que fiquemos em casa, para evitar que no momento de pico do contágio, no momento de pico da contaminação, as pessoas estejam na rua e, com maior ou menor gravidade da doença que contraiam, se tornem vetores de disseminação da doença. É por isso que se precisa sacrificar a atividade de atletas como Jair Bolsonaro, para que os que não são atletas como ele e fazem flexão de braço como ele, não sejam contaminados, para que os mais velhos sejam preservados. Nesse primeiro momento, o esforço deveria ser: isolamos o pico do contágio. O pico do contágio está previsto para tal data. Até lá, precisamos fazer esse esforço com prejuízos da economia. Uma vez vencido esse pico do contágio, segundo a ciência, não segundo especulação, não segundo interesses econômicos, não segundo interesses especulativos, vencido esse pico, aí sim, e que seja logo, eu serei o primeiro a defender que a normalidade volte progressivamente, que os setores possam voltar a trabalhar, que eu possa sair de casa para ir para a Band News FM, que eu possa sair de casa para ir para a Editora Record, fazer livros, porque fazendo livros significa que as livrarias estão abertas e que o consumo volta e que a economia volta a girar. São preocupações enormes, são preocupações simultâneas, que, no entanto, precisam de planejamento. São etapas distintas, etapas que se sucedem. Nesse momento em que nós estamos em isolamento social, o governo federal deveria estar planejando o que será essa desmobilização do nosso confinamento. Aí sim, quando esse momento chegar, e eu espero que não demore muito, eu espero que, como diz, por exemplo, o Donald Trump, aí sim, com um discurso de esperança, medindo, calibrando o tempo todo as projeções, para que de repente a gente possa ter uma Páscoa, é difícil, mas uma Páscoa melhor, uma Páscoa com algum movimento até lá, esse discurso. Porque, vejam, o presidente da República está dizendo que a desmobilização antes do pico do contágio deve ocorrer agora. Ele questiona por que as crianças não estão na escola agora. Isso é uma irresponsabilidade tremenda. É o mesmo presidente da República que, muito preocupado com a atividade econômica, legitimamente o papel do presidente, no entanto, até agora não apresentou medidas econômicas consistentes, suficientes, se não pífias, para enfrentar o problema, para gerar artificialmente condições de empresas
sustentarem empregos e sustentarem a sua atividade quando parada. Isso a gente não vê. As medidas até agora anunciadas pelo governo federal não foram postas em prática. E o presidente, mesmo assim, insiste nesse discurso de todos à rua agora. É uma irresponsabilidade tremenda. Vamos à rua, sim, em breve, vencido o pico do contágio. Ninguém está mais preocupado com a economia do que aqueles que dependem da economia de verdade. Perfeito, Andreasa. Ponto final, não acrescento nenhuma vírgula ao seu comentário. Tenho 1000 perguntas, não dá tempo. E ainda que tivéssemos uma vírgula a acrescentar, tempo não haveria, mas não há. Um abraço a você, Andreasa, até amanhã. Um beijo para vocês. Beijo. Chefe, um beijo. Beijo.